Seja muito bem-vindo ao Giro Grana número 28. Lembrando também que estamos em podcast. Toda semana trazemos aqui um giro de notícias, macroeconomia, política, bolsa e tudo mais. Já vamos iniciar com o giro de índices. O Ibovespa, na semana passada, estava em 146.317, hoje em 148.623. Batemos a alta de novo, a máxima essa semana, ontem e hoje por notícias boas. Tudo que aconteceu ali relacionado a Trump e Lula deu um fôlego para o Lula, que vinha sendo muito criticado, principalmente pela direita, e agora a direita teve que ficar um pouco quietinha. Já vou comentar sobre isso. Então isso acabou beneficiando o Lula, e quando está tudo positivo, não tem aquela nuvem, aquela penumbra que está pairando sobre o Brasil, a bolsa ela acaba subindo. O S&P na semana passada estava em 6.708, continua subindo, fez a máxima também entre ontem e hoje, 68.791. Mesma coisa, as duas bolsas estão em máxima. Isso daqui é um sinal de alerta porque pode vir a termos algum problema. Enfim, não sei, mas está muito estranho tudo fazendo as suas máximas. Aliás, não tudo, né? Quase tudo fazendo as máximas. O dólar semana passada estava em 5,38, continua 5,38. Nós tivemos aquela queda e uma alta muito grande por causa do Trump, que ele tinha falado que ele ia taxar a China, e aí aqui tudo já foi resolvido, inclusive eu já vou falar sobre isso. Então o dólar voltou ali para o estágio normal, acredito que deve fechar o ano mais ou menos nesse valor, talvez até um pouco menos, beirando os R$ 5, quem sabe. E o Bitcoin, ele fez a máxima em 124 mil, ele caiu, teve aquele dia de crise por causa da fala do Trump, ele recuperou e caiu de novo, não sei o motivo que aconteceu, eu estava montando o roteiro, ontem estava 114, hoje já deu uma queda bastante forte de 5%, na semana passada estava 109, então ele tinha recuperado, ele voltou a cair. Talvez seja por causa do Fed, alguma notícia ali. Ainda não sei o motivo exato que aconteceu, mas acredito que ele ainda volte ali por 124 e volte a fazer máxima nesse ano, porque novembro tende a ser um mês de alta para o Bitcoin. Vamos à primeira notícia. Trump diz que reunião com Lula foi muito boa, mas não garante acordo. O brasileiro espera finalização nas próximas semanas. O presidente americano voltou a elogiar Lula um dia após a reunião bilateral que aconteceu no último domingo na Malásia, que deu início às negociações comerciais entre os países. O Trump também desejou parabéns a Lula, então parabéns. Lula completou 80 anos nessa última segunda-feira. E essa foto acho que tá doendo no coração, principalmente dos bolsonaristas, porque as pessoas criticavam. E aí eu vou fazer uma crítica às pessoas que criticam o Trump, porque essa semana tá todo mundo rasgando elogios. O Trump virou o queridinho do Brasil, o queridinho da esquerda. E aí, alguns dias atrás, chamava de fascista, o cara que gostava de guerra, amante de ditadura e tudo mais. Agora tá todo mundo elogiando só porque ele abraçou o Lula. Tem que reforçar aquele viés político que as pessoas têm, tem que falar bem do Trump. E eu trago aqui todos os vídeos, eu sempre falo, eu reitero, vou até colocar a câmera grande aqui. O Trump ele está negociando, não importa se o cara é ditador, o cara é de esquerda, o cara é de direita, o Trump quer o melhor para o país dele. Se ele conseguir o que ele quer, e eu vou trazer uma matéria aqui falando que a gente começa a ligar os pontos e começa a fazer sentido o que o Trump quer com o Brasil, ele vai abraçar quem seja quem for, ele vai dar parabéns pra todo mundo. Idiota quem fica falando que tem briga política, não tem porcaria nenhuma. A única coisa que ele quer é dinheiro. A próxima notícia, Powell destaca divergência sobre política monetária e diz que corte de juros em dezembro não está garantido. O colegiado decidiu o corte 0,5 percentual, reduzindo o intervalo da taxa Fed Funds de 4,25 para 3,75, 4. A decisão veio em linha com o esperado pelo mercado, mas não foi unanimidade. O importante é a gente ter em mente que há uma divergência ainda sobre a queda de juros americano. O Trump está fazendo pressão, o governo americano está fazendo pressão para a queda, mas uma parte ainda do Fed não está seguro e a maioria das autoridades do Fed votou pelo corte de 25 pontos base. Porém, eles acreditam que talvez em dezembro
e para o próximo ano não deva acontecer mais cortes, porque a inflação ainda está alta, não está totalmente controlada. E aí o que a gente tem dentro do mercado financeiro, como a gente trabalha sempre com uma projeção futura, quando as informações não são tão positivas, o mercado costuma ficar um pouco com medo. O que pode estar acontecendo nesse momento, talvez pela bolsa estar fazendo o máximo, a bolsa americana, é que as pessoas estão esperando para ganhar o máximo que puder, e aí quando começar o corte da taxa de juros, elas realizam lucro, e aí vem uma queda muito grande dentro dos mercados. Eu já venho falando há algum tempo aqui que provavelmente nós vamos ter uma grande crise em 2026/2027. Isso é por questões históricas. A cada 7 anos a gente tem esse ciclo, principalmente aqui dentro do Brasil. Então pode ser que isso venha dado como início, talvez, uma queda da bolsa americana, muito provavelmente por alguma coisa entre Trump e China. Talvez a China tenha algum problema lá no mercado dela, e aí isso aconteça no mundo inteiro. Tem uma notícia que eu li esses dias sobre, se não me engano, acho que sobre chip automotivo, então talvez dê algum gargalo dentro da indústria automotiva, e aí a gente tem uma queda muito brusca dentro das bolsas e depois uma recuperação, acredito eu, muito rápida. Por isso que a gente tem que estar preparado caso isso venha acontecer. Eu estou falando praticamente todos os giro grana sobre isso. Trump reduz tarifas da China em acordo com o Xi sobre fentanil e terras raras. Isso aqui a gente vai fazer um link com a notícia que eu estava falando ali do Lula. Eu vou mostrar para vocês um gráfico. Eu vou explicar mais ou menos como funciona as terras raras e por que que o Trump está tão interessado nisso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quinta-feira que concordou com o presidente chinês em reduzir as tarifas sobre a China. Então ele retirou as tarifas, foi feito acordo. Veja só que na semana passada, retrasada, era 100% de tarifa. Aí ele sentou na mesa. Inclusive a gente sempre fala modo de dizer, mas literalmente ele sentou na mesa junto com o Xi e negociou. E aí tudo foi resolvido. Então eles vão retomar as compras de soja, manter o fluxo de exportações de terras raras e reprimir o comércio ilícito de fentanil. Eu não vou me ater tanto aqui a isso, porque é uma questão, os Estados Unidos ele está utilizando esses embargos, ele está dando uma, não é bem uma conotação, mas ele está colocando muito em jogo essa ideia dos usuários, né, das drogas. Não sei se posso falar esses termos aqui por causa de algoritmos, mas ele está colocando isso na mesa. Não sei se é para conseguir algo financeiro para beneficiar os Estados Unidos ou é um desejo mesmo que ele tem de diminuir o consumo. A gente sabe que nos Estados Unidos é muito forte o consumo dos opioides e aí isso acaba prejudicando. Se a gente for pensar em algo mais amplo, você tem problema nas indústrias, porque aonde que você vai querer instalar sua indústria se a droga tomou conta daquela região? Você tem um problema com turismo, você tem um problema com a economia de base ali, porque a população acaba ficando empobrecendo, né, com o tempo. Então, esse combate das drogas pode ser por uma questão mais particular dos Estados Unidos, diferente das outras questões que é comercial e aí a relação com outros países. Para ele diminuir, né, esse consumo dentro do país, ele precisa fechar as fronteiras, da onde que vem os países que têm. Talvez isso tenha alguma ligação com o Rio de Janeiro também, mas não quero comentar sobre isso porque já foge muito do escopo aqui do Giro Grana. E sobre as terras raras, o que que acontece? Aqui são os 17 itens de terras raras, então tem lantânio, aqui a tabela periódica, sério, praseodímio, neodímio, promécio, térbio, escândio, enfim, são itens que eles não são raros. O problema é que a extração, para você transformar isso num produto comercial, ele acaba sendo bastante caro. E aqui que está o grande ponto, o grande X da questão. Eu vou só mostrar que eu coloquei a tabela para vocês verem, mas a grande ponto, ao meu ver, está aqui. Ímã de motores elétricos. Para fazer bateria, você precisa dessas terras raras. Quais são os maiores produtores e o maior país que tem terras raras? A China. Hoje ela é o maior produtor, é o país que mais tem terras raras. Qual que é o segundo país que mais tem? Brasil.
E aí me leva a crer que toda essa situação política de tarifas que foi criada não tem nada a ver com Bolsonaro, nada a ver com Lei Magnitsky, não tem nada. O Trump está querendo conseguir terra aqui no Brasil para poder fazer essa extração para virar um concorrente da China, já que ele não tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, ele precisa. E aqui no Brasil tem uma área próximo ali a Florianópolis e descendo um pouco mais ali para o Rio Grande do Sul, dentro do mar, uma área que o Brasil está uma área que o Brasil está reivindicando, uma área que o Brasil está reivindicando, uma área que o Brasil está reivindicando para ele conseguir fazer essa extração. Acontece que eu acho muito difícil o país fazer essa extração. Ele provavelmente vai trazer empresas de fora ou governos de fora para fazer essa extração e os Estados Unidos vai tentar algum acordo, ó, retiro as taxas que eu coloquei, mas eu tenho prioridade na terra rara ao invés da China. E aí ele consegue mais uma vez o que ele quer. Lembrando que o imã de motores elétricos, caminhões, ônibus, carros, a indústria, praticamente tudo vai ser movido a bateria elétrica, inclusive energia de casa. O Elon Musk já trabalha com isso. Pode ser que seja o grande ativo do futuro e é o que os Estados Unidos está de olho, por isso que ele está fazendo o que está fazendo todos esses acordos. Então esqueça a tretinha entre Lula e Bolsonaro. Isso daqui o cara está querendo colocar terras raras no bolso. E aí, vindo um pouco mais aqui para a economia brasileira, eu vou trazer duas notícias, e aí é bem interessante prestar atenção em movimentos que está acontecendo aqui dentro do país. O primeiro deles, a taxa da blusinha prejudicou mais os pobres sem gerar renda e nem emprego. Isso aqui é óbvio, mas tem que fazer um print e colar na galera que acredita que mais imposto vai beneficiar as pessoas porque o governo vai arrecadar mais e vai reverter isso para os pobres. Isso é uma falácia, é um grande erro as pessoas crerem nisso. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, Rafa, mas é que isso foi mal planejado, mal executado, não tinha tanto mercado assim e deu errado, mas o resto vai dar certo. Não, não tem. Mais imposto sempre vai gerar prejuízo para as pessoas mais pobres. Até quando eu estava montando o roteiro, eu pensei num exemplo que eu acho que ajuda muito a gente a desenhar o que aconteceu com essa taxa das blusinhas. Então, para quem não sabe, foi um imposto que foi incluído nas compras internacionais o ano passado, até $50, acima de $50, mais ou menos aí R$ 250, nós tínhamos um imposto de 60%, e aí eles pegaram de 0 a 50, você tem 20% de imposto. Então ela foi criada com a ideia de proteger esse segmento da indústria nacional. A indústria nacional brasileira, ela é extremamente sucateada, muito difícil concorrer. Hoje nós temos próprio no ramo ali de e-commerce algumas empresas com uma baita logística que tá jogando o Correios para escanteio, mas mesmo assim a indústria brasileira, a produção, aqui a gente está falando de entrega, mas a produção em si, você não consegue concorrer, você não tem produto, você não consegue construir uma Nikon, uma Canon, um iPhone aqui dentro do Brasil. É impossível isso acontecer, então você está concorrendo com o mercado de fora. Se você taxou ele, você está tirando de quem não tem oportunidade, porque o cara rico viaja para fora e compra, o cara pega e paga, não tem problema nenhum. Eu aqui no escritório, essas iluminações aqui que eu tenho, eu comprei tudo no AliExpress. E eu comprei antes da taxação, depois disso eu fiz uma ou duas compras só, porque ficou tudo mais caro, não compensa mais comprar fora. Às vezes aqui também ficou caro, mas assim, eu controlo muito mais o que eu vou comprar hoje, porque ficou praticamente inacessível você comprar fora. E aí, deixa eu colocar aqui uma informação, por isso que eu coloquei a foto dos Correios, que a arrecadação foi de 2,1 bilhões, mas o prejuízo que o Correio diminuiu, acho que foi 60% das compras que foi reduzido, teve um prejuízo de 1,2 bilhões, ou seja, eles prejudicaram uma empresa, ganharam um pouquinho mais aqui e no fim das contas todo mundo saiu prejudicado. Imagina um fotógrafo que ele comprava no AliExpress, e aí tem um exemplo do vídeo de um canal no YouTube chamado Canal Rec, que ele fala muito sobre iluminação, sobre câmera, sobre coisas para você montar a sua estrutura dentro da sua casa, para você começar a trabalhar. E aí o cara que fazia foto de casamento, coisas que o governo não pensa, que políticos não conseguem ter essa visão. Imagina que o cara comprou uma câmera
E aí é um produto único, ele comprou esse produto. Durante 10 anos ele vai fazer ali 30, 40 casamentos ao ano. Cada vez que ele viaja para fazer um casamento, ele está reservando estadia em hotel, ele está se alimentando, ele está girando economia como um todo, ele está arrecadando imposto, porque mesmo que ele seja um MEI, ele está pagando imposto mês a mês, ele está faturando. Então ele continua ao longo do tempo trazendo riqueza para o governo. E aí o que o governo faz? Ele taxa de uma vez por todas antes a compra, o produto para ele iniciar o negócio dele, e o cara vai falar, pô, mas a câmera é 2.000, vou pagar 4.500 para importar, não tenho condições de fazer isso, não tenho como fazer, então vou continuar sendo CLT. Aí o cara fica amarrado no governo, recebendo ali o assistencialismo dele para sempre, e você não evolui quanto povo, quanto nação. Então é uma conta que as pessoas não fazem. Se você tem um imposto mais baixo, você ajuda você e as pessoas que estão à sua volta. Se você deixa o imposto mais alto, você deixa o rico ali continuando o que ele está fazendo e toda a base da pirâmide ela se fode. Ela piora, ela fica cada vez pior. A tendência é que cada vez fique mais pobre porque ela não tem oportunidade. O cara que iria comprar uma câmera para conseguir um freela, para conseguir um trabalho a mais, poxa, eu tenho minha renda aqui, mas final de semana eu vou fazer foto de casamento. O cara não vai mais fazer isso. Porque o cara tirou, o governo tirou a oportunidade do cara. Pensa que o cara, depois de 10, 15 anos, o tanto de imposto que ele arrecadaria. É um pensamento invertido que as pessoas têm. E aí a gente chega no grande problema do Brasil, que é como o Brasil chegou a 8 milhões de CNPJs negativados e 80 milhões de endividados. Essa fotografia da inadimplência tem por trás fatores que atuaram ao longo dos anos, com empresas e família carregando dívidas desde a pandemia em meio a uma escalada de juros acelerada. A gente precisa dar uma destrinchada nessa situação e aí a gente consegue entender mais ou menos o que leva as pessoas a se endividarem. Eu vou separar em duas partes aqui. Uma parte é realmente problema que existe. A taxa de juros dos bancos são muito alta, do cartão é muito alto, mas a gente tem a parte de comportamento das pessoas que elas alavancam esse prejuízo. Talvez se elas tivessem um pouco mais de instrução, um pouco mais de estudo básico financeiro, de educação financeira, as pessoas não se endividassem. Mas aí é aquela história do ovo da galinha, qual que vem primeiro? Como que a gente consegue tratar isso? É muito difícil. A gente sabe que a educação de base a gente conseguiria tratar. Eu aqui dentro da Start Grana luto para que isso aconteça, para ajudar famílias, ajudar as pessoas, mas a gente sabe que é bastante difícil, até porque 80 milhões de brasileiros estão endividados. Aqui a curva de endividamento, então 2023 era 70 milhões de pessoas, agora a gente está em 78. A gente vê que essa crescente ela foi constante, isso quer dizer que foi pós-crise, isso foi piorando cada vez mais. A curva de endividados, essa informação aqui é interessante, ó, 58% teve crescimento de 2017 para 79 agora, ou seja, nós tínhamos 58% da população adulta endividada, hoje nós temos 79. Isso é um absurdo. Quase 8 a cada 10 famílias estão endividadas, mas o mais grave não é a família estar endividada, porque se você tem um fluxo de pagamento que cubra o seu endividamento de alguma forma, isso se mantém equilibrado. O problema é que a inadimplência está em 30%. Então aqui a gente está falando de dívida controlada e dívida que não é paga. 30% das pessoas que têm dívida não conseguem pagar as dívidas. E isso gera um efeito bola de neve. Aqui é outro problema que nós tivemos ao longo desses anos, e aqui junta um pouco da pandemia e aí mudanças financeiras que nós tivemos com a evolução da tecnologia. A partir de 2017, nós começamos a ter as fintechs no Brasil. As fintechs, elas aumentaram a liberação de crédito, a emissão de cartões. Aqui a gente consegue ver uma curva de 2010 a 2018, esse crescimento, a 2017, que foi praticamente igual. E aí de 17 para frente nós tivemos um aumento na emissão de cartões de crédito e tanto no uso do cartão. Então, outro fenômeno psicológico, como a contabilidade mental, é o viés do presente, que é valorizar mais o agora do que o futuro, que é o que a gente discute aqui praticamente em todos os vídeos da Start Grana. Também impulsiona um consumo excessivo. Muitas vezes a pessoa compra supérfluos, coisas que não precisam,
com um dinheiro que não tem. Então é importantíssimo a gente frisar aqui que cartão de crédito não é dinheiro. O cartão de crédito é o seu dinheiro que você está usando. Você pegou o seu dinheiro, ao invés de você pagar em uma vez, você paga em 3 vezes, 4 vezes. Esse valor ele vai acumulando. Acontece que as pessoas, quando elas recebem um crédito de 5.000 reais no cartão de crédito, elas acreditam que elas receberam 5.000 reais de crédito. E não é dessa forma. O crédito ele é uma ferramenta para você melhorar as suas finanças, para você ter uma organização financeira. É uma ferramenta, não é um empréstimo de dinheiro. E a maioria das pessoas leva como empréstimo e aí acaba tendo esse endividamento. E aqui o grande problema, que já era um absurdo a taxa de juros em 2020 de 312%, hoje nós estamos com 450%. Eu acabei de falar aqui, vamos fazer uma comparação bastante simples e se você não tiver ideia de como as coisas funcionam, entra aqui no meu canal, vai na barra de pesquisas ou assina a Startgrana também, você pode assinar, mas entra no canal, digita lá Tesouro Direto, como investir. Você vai ver que praticamente todos os vídeos que eu falo do Tesouro Direto, os mais recentes, eu falo que a taxa Selic é 15%, ou seja, a partir do momento que você pegou o seu dinheiro e emprestou, você vai ter um rendimento de 15%. Se a gente retirar o imposto, vai te dar 12%, como nós temos 12 meses, você tem 1% ao ano de rendimento. Isso é que o banco te paga para você emprestar dinheiro para ele. Agora, quando você empresta dinheiro para o banco, você paga 451%. Só para fazer uma conta rápida, 451 divididos por 12, você vai ter 37% ao mês. É uma taxa absurda. E aí a gente pensa assim, quem que está errado? Lógico que essa taxa, ela, em certo modo, ela acaba sendo abusiva. Mas quem tomou o empréstimo foi você. As pessoas tomam empréstimo. Tá certo que numa dificuldade, numa necessidade, você não tem para onde socorrer. Eu sei que isso acontece com as pessoas, mas por essa matéria, por essa pesquisa, essa análise que foi feita, uma grande parte do endividamento é para coisas que a pessoa não tem necessidade de comprar. Então, ela vai para o crédito, ela vai para o rotativo porque ela comprou coisas que ela poderia evitar. Não é para necessidade básica, não é para viver, não é o leite do filho, a fralda, o remédio que ela precisava ter. É uma blusa a mais que ela comprou, é um passeio a mais que ela fez, é algo que ela poderia ter retirado do orçamento no momento de aperto e ela não retirou. Cada consumidor inadimplente deve, em média, 6.267 reais. E o valor médio de cada uma dessas dívidas é de 1.578. Ou seja, cada inadimplente tem cerca de 4 dívidas negativadas em seu nome. O mapa da inadimplência do Serasa aponta que em agosto as dívidas concentravam em bancos e cartões, 27%, utilities, 20% e instituições financeiras, 19%. Se a gente for pensar aqui em termos de investimento, é um. Como que eu posso dizer sem parecer que. Às vezes eu tenho medo de dar interpretação aqui para as pessoas falar, mas a tua realidade é muito diferente. 6.000 reais, se a gente for falar em termos gerais, é um valor muito baixo. Eu sei que para a pessoa que recebe 1.500 e sobra 200, 300 reais, é um valor grande. Mas é muito possível, é muito provável que a média de salário dessas pessoas, se a gente for pegar a média da dívida com a média de salário, vai ser 3.500, 4.000 reais, porque aqui a gente não está falando só de quem recebe o salário mínimo, a gente está falando de todos os tipos de renda e todos os tipos de dívida, a média 6.000 reais. É um valor extremamente baixo. O problema é que a juros de 450%, esse valor em um ano vai para 30.000 reais, 40.000 reais, e aí a pessoa não consegue pagar. Então, a grande dificuldade que eu consigo ver dentro do brasileiro hoje não é de receita, não é de trabalho, não é de dinheiro, é de comportamento, é da pessoa não saber controlar suas finanças, é não ter tido a educação básica mínima, o mínimo do mínimo, o básico do básico, para ela saber como as coisas funcionam. É muito difícil, é triste a gente ver que mais de 50% da população de um país está endividada e sem perspectiva de pagamento dessas dívidas. Muito provavelmente essas dívidas elas vão ser renegociadas depois de muitos anos a valores
bastante baixos, mas o problema é que nesse período que você fica com a dívida negativado, é uma bola de neve que você fica sem crédito. E aí eu não comentei sobre CNPJ, é pior ainda no CNPJ, porque você é obrigado a fazer tudo à vista. Se você tem dívida, você não consegue ter um respiro, ter um fôlego, aí você começa a descontar título, que é adiantar pagamento, começa a faltar dinheiro. Essa é uma conta que as pessoas de fora não veem a dificuldade das empresas, e é muito difícil você conseguir escapar disso. E o primeiro ponto que você consegue escapar é você criando a consciência de que não pode gastar. Infelizmente é assim. Rafa, eu estou endividado e eu não consigo pagar minhas contas. O que que eu tenho que fazer? Qual que é a recomendação que eu sempre falo? Todos os vídeos eu falo aqui. É parar de fazer dívida. Ah, mas é difícil fazer. Cara, desculpa, mas não tem como. Ou você vai ganhar mais para conseguir bancar suas dívidas ou vai fazer menos dívidas. Não tem como passar a mão na cabeça e falar, ah, você vai conseguir quitar suas dívidas rezando para Deus. Não vai conseguir. Você pode rezar para Deus, pedir para ter um aumento de salário, para conseguir um outro tipo de rendimento, fazer um trabalho extra, mas se você não se especializar, não estudar, não ter um comportamento diferente, você não vai conseguir, porque se você conseguir ganhar mais salário, você vai ter mais dívidas. Eu sempre comento aqui nos vídeos, tem gente que ganha 2.000 e tem dívida, passa a ganhar 5, continua com dívida, passa a ganhar 10, continua com dívida, passa a ganhar 50, continua com dívida, porque ela não sabe organizar suas finanças. Eu já fui assim lá no passado, há 10 anos atrás. Então é muito difícil. A gente, infelizmente, nós somos um país muito rico por um lado e muito pobre culturalmente do outro. E eu acredito que canais como o meu e outros canais de finanças que tem aqui na internet, tirando a galera que faz vídeo para conseguir divulgar coisas ilícitas, é um serviço que as pessoas têm que utilizar, é de graça. Você está aqui no YouTube, assiste o vídeo até o final, acompanha o vídeo, começa a seguir. Isso não estou falando exclusivamente meu. Começa a seguir outras pessoas, começa a inserir na tua rotina, começa a retirar coisas ruins, sai daqueles bando de grupo de WhatsApp de promoção, esquece isso, começa a colocar travas. Bloqueia cartão, sai de casa sem um cartão, vai fazer um passeio com 20 reais no bolso, com 50 reais, e ao longo do tempo teu cérebro começa a entender esses comportamentos. Teu cérebro foi criado a gastar, o comportamento dele é gastar, é olhar um produto e gastar. Você precisa voltar para trás, você precisa dar um passo para trás para reprogramar ele. Isso é possível fazer aqui dentro do canal, tem vídeos falando sobre isso. Se você quiser entrar na Start Grana para ter aula sobre isso, lives, enfim, a comunidade Grana para ter uma ajuda, clica no primeiro link da descrição, a gente tem um cupom de desconto aqui também. Não tem Black Friday, porque eu sou contra, a gente fala sobre educação financeira e eu vou fazer um negócio te induzindo a você assinar uma coisa que você não tem condições de assinar. Eu acho um absurdo quem trabalha com finanças fazer, e todo mundo faz, a maioria das pessoas fazem, né? Mas enfim, cada um tem a sua consciência. Aqui nós da Start Grana, nós prezamos pelas pessoas, por isso que a gente já tem um preço bastante acessível, um cupomzinho de desconto ali também para conseguir ter uma ajudinha, sobrar um pouquinho ali. E é isso, até a próxima. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até, tchau. Não esqueça de se inscrever no canal.